Convida ela. Minha amiga. Estamos aqui de novo. E aí, Deixa você eu está ir. bem? Estou bem. E você? Vamos começar Vamos então a falar. nossa live, né? Nós estávamos programando há tanto tempo, já tem pessoas aqui entrando, né? Seja muito É, bem-vindo. E nós havíamos programado e não deu certo. Então hoje nós estamos aqui para a gente falar um pouco de um assunto tão importante. E justamente hoje, o dia 10, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós estamos em Setembro Amarelo e nós, como profissionais da saúde, pelo menos no meu ponto de vista, Laresca, eu vejo que nós temos uma grande responsabilidade. Nós somos canais aí de comunicação e é necessário nós nos unirmos e passarmos essas informações tão importantes que, infelizmente, né, na atualidade, nós sabemos que os transtornos mentais, as doenças mentais, muitos pacientes eles sofrem, são excluídos, né? Há um grande tabu aí e nós precisamos colaborar, instruir. Muitas pessoas não querem falar de suicídio, mas a gente sabe que é uma realidade que muitas pessoas tiram a própria vida, não querendo morrer, mas aí em busca, né, da solução para o seu problema. Né? Então, hoje a gente vai é verdade. abordar aqui não somente esse assunto, né, nós não vamos falar somente do suicídio, mas aquela live que nós havíamos marcado, nós iríamos falar sobre a dor, né, a dor do luto. E essa fase a qual nós estamos passando não é fácil, não tem sido fácil. Quantas pessoas É, tiveram muitas perdas, né, de seus entes queridos? Quantas pessoas estão chorando, estão se lamentando e passando por esse processo da perda de um ente querido? É necessário é verdade. passar por este processo, chorar, né? Mas nós estamos hoje aqui para somarmos, né, nós duas e tentar deixar aqui algumas orientações em relação também à palavra de Deus, porque a fé também é uma ferramenta primordial para nos ajudar a superar, né, os desafios, as aflições a qual nos deparamos na nossa caminhada. Tá bom? Então eu já quero aqui agora, nesse momento, já quero convidar você para trazer, né, o que você preparou uma aula para nós hoje, tá? Vamos É. interagir, deixar essas informações que são tão importantes, né, para aquelas pessoas que já estão aqui nos assistindo, sejam bem-vindos, e nós vamos deixar gravada essa live, e eu acredito que as pessoas que irão assistir receberam essa mensagem e que com certeza vão ser edificadas, né? Ah, com certeza, né, Miri? A gente é, falar sobre suicídio hoje em dia é um tabu, né? Um tabu que precisa ser quebrado, né? A gente acaba se deparando com um cenário aí de que as doenças da atualidade, como a depressão, a esquizofrenia, podem levar ao suicídio, mas que não se limita a isso, né? E o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio é hoje, dia 10 de setembro, né? É, essa data foi criada em 2003 pela Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio e pela OMS, Organização Mundial da Saúde, no intuito de que os países consigam enfrentar esse problema que é atual e de frente, né? No intuito de tentar quebrar esse tabu, porque é um tabu muito grande mesmo que a gente acaba passando, as pessoas discriminam muito. Então, às vezes, você quer falar sobre a dor, sobre o suicídio, sobre os pensamentos suicidas, mas você não tem um campo assim aberto, você não tem espaço, você não vê é,
lugar para você poder falar de suicídio. Então, quando você fala daquele problema, ele começa a se abrir. Então, assim é o processo de cura, que se dão os processos de doenças mentais. Então, quando você fala do problema, você entende, compreende e consegue resolvê-lo, né? Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre o suicídio. Eu me chamo Larissa Silva, para quem entrou agora. Olá. Estima-se que a cada 40 segundos uma pessoa comete contra a própria vida no mundo. Então, você pensa, 40 segundos não é nada, não é nem um minuto, né? E é um índice muito grande, não só no Brasil, mas mundialmente, né? E o Brasil, ele ocupa o quarto lugar no ranking entre tentativas contra a própria vida de suicídio entre jovens e adolescentes. Então, a gente precisa falar disso, Meire. A gente precisa deixar as pessoas a par disso, para as pessoas ficarem de olho nos jovens que têm em casa, nos adolescentes, para as pessoas conhecerem ou até identificar em si próprio alguns desses fatores que levam a pessoa a cometer o suicídio, não é? Sim. Então, segundo a OMS, os países gastam em torno de 2% do orçamento da saúde para saúde mental. É muito pouco, sabe? Então, imagine, esses 2% é quase nada. De 100% é nada, perto de uma demanda tão grande dos países que precisam muito dessa ajuda de saúde mental. As pessoas não conseguem ter acesso a isso. As pessoas não conseguem ter acesso a psicólogo, a psiquiatra, para poder ter esse entendimento sobre esse e outros assuntos, né? Então, tudo isso acaba gerando muito tabu. Por exemplo, a pessoa não vai deixar de fazer uma compra dentro da sua casa para poder pegar o dinheiro e pagar para um profissional fazer isso. Ou a pessoa vai ficar anos e anos na fila do SUS para poder ter um entendimento daquele problema que a pessoa está passando, né? E até tem gente que não resiste a isso, acaba cometendo contra a própria vida antes de encontrar ajuda, né? E isso é muito importante, a gente poder conscientizar as pessoas de tudo isso, né? Então, vamos lá. Além disso, a discriminação, o estigma, a violação de direitos são as coisas mais comuns que levam a pessoa a cometer o suicídio, né, Mary? Como eu tinha falado para você, é um assunto que gera muita polêmica, muito tabu que precisa ser quebrado, né? E nós, como profissionais da saúde, é a nossa missão, né? Você quer falar um pouquinho? E principalmente, eu posso continuar. principalmente, quem já foi vítima de algum transtorno, como, por exemplo, depressão, ansiedade generalizada, que são transtornos que precisam de tratamento. Para um indivíduo que nunca vivenciou algum tipo de transtorno, ele não vai entender, não vai conseguir compreender uma pessoa que está ao lado com depressão. Eu falo isso por experiência própria, tá certo? E também nós vemos que há, né, um grande preconceito, sim. Por isso que nós estamos aqui para fazer essa diferença, trazer essas informações e tentar ajudar para quem está passando por esse processo. Porque até então, depressão não é frescura, né? Como nós já havíamos comentado, entendeu? E assim, para quem é religioso, também não é falta de fé. Então, inúmeros conflitos, inúmeros problemas levam esse indivíduo a tirar a própria vida. Né? O que seria o suicídio? Nada mais do que o indivíduo tirar a própria vida. Tá? Então, assim, em busca da solução. Devido ao desespero, à angústia, tá? Então, geralmente, quem comete suicídio, nem sempre todas as pessoas demonstram algum sinal de pensamento suicida, entendeu? Então, assim, nós estamos aqui hoje para poder ajudar e alertar esses familiares que têm algum ente na família, tá, com algum transtorno, como esquizofrenia, transtorno bipolar, por exemplo, e a depressão, que a Organização Mundial da Saúde fala que esses 3 transtornos, né, são os principais transtornos que levam um paciente, né, ou então um cidadão mesmo a tirar a própria vida. E nós sabemos que depende muito também da maturidade de cada pessoa, porque cada pessoa ela age de forma diferente mediante alguma situação.
como, por exemplo, três situações adversas que levam o indivíduo a ter dores intensas. A perda de um emprego, por exemplo. Tem aqueles que conseguem lidar aí com com a falta de emprego, com o desemprego, de uma forma mais positiva, entendeu? Sim, Já tem aquelas pessoas que já estão assim estruturadas financeiramente, mas quando perde o emprego, elas já elas se tornam totalmente desestabilizadas a ponto que compromete as demais áreas. Então varia muito de pessoa para pessoa, tá? Também está relacionada à perda de ente querido. Então, o luto vai ser vivenciado, mas há um processo, e assim, tem que chorar sim, porque nós somos seres humanos, tá certo? O momento do luto ele tem que ser vivido, tá? Mas dependendo da estrutura, na verdade, emocional de cada pessoa, é que vai capacitar ela como lidar aí com essa situação. é verdade, Miri, é verdade. E assim, como as pessoas falam, é, do suicídio, já liga o suicídio à depressão. E muitos transtornos de humor, muitos problemas mentais estão ligados ao suicídio. A pessoa pode sim cometer contra a própria vida, porém ele não se limita somente a isso. Então, como você havia falado, a perda de um ente querido às vezes pode ser um choque tão grande para a pessoa, um evento tão estressante que ela venha a ter uma carga maior de impulsividade e venha tentar contra a própria vida. Então, por isso que a gente precisa falar, explicar o que é o suicídio, o que leva a pessoa a cometer o suicídio, para as pessoas poderem entenderem, compreender esse transtorno, ajudar alguém ou ajudar a si mesmo, porque às vezes a pessoa está passando por um problema e ela não sabe. E ela não sabe como identificar, e ela não sabe com quem falar, o que procurar. Então a gente precisa dar esse respaldo, né, para que a pessoa consiga entender, compreender e se ajudar a procurar ajuda. Né? O que eu queria falar era sobre as manifestações de pensamentos, porque assim, o pensamento é um ensaio da ação. Então, antes de eu cometer o ato, eu Exato, penso, depois eu planejo e depois eu cometo o ato. exato. Né? Só que o suicídio entra nessa categoria, em 7 categorias, como um suicídio completo, que é quando a pessoa tenta contra a própria vida, é a primeira categoria. A segunda categoria é a tentativa de suicídio. A pessoa pensa assim, muita gente fala assim, é porque a pessoa quer chamar atenção, é porque a pessoa é frescura, é drama, e não é. A tentativa de suicídio é quando a pessoa tem aquela carga de emoção tão forte, aquilo tão predeterminado, e ela tenta, só que ela não consegue, ela não tem êxito na sua tentativa. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente fala de suicídio, né? A terceira manifestação seria o quê? Atos preparatórios e comportamento suicida. Então, assim, a pessoa, ela não tenta contra a própria vida, mas ela tem atos contra a própria vida, como assim? Ela não se cuida, ela não toma remédio, às vezes ela tá doente, ela não toma remédio. Então, tudo isso são tendências suicidas que a gente tem que falar, porque antes do suicídio em si acontecer, a pessoa tende a ser suicida, tem essa tendência a cometer o suicídio. A quarta manifestação seria a ideação suicida. O que seria isso? A pessoa idealiza como seria morrer. Então, assim, ela pensa, planeja, arquiteta, organiza o momento certo para quando ela tiver a melhor oportunidade, ela tentar contra a própria vida. Sim. Então, a gente precisa ficar atento a isso, não só para com a gente, mas para com as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente, né? Porque às vezes a pessoa não tem essa consciência de que ela está caminhando para o suicídio. Então, uma pessoa que está próximo, um amigo, um parente, um colega que possa alertar essa pessoa, será de grande ajuda. A quinta categoria que eu queria falar era sobre os comportamentos autoagressivos, sem intenção de morrer. Então, a pessoa ela não tem os pensamentos suicidas, mas ela se autoagride. Então, ela se bate, ela não se cuida, ela atravessa a rua sem olhar para os carros. Então, ela tem essa tendência. A Uhum. sexta, eu já estou acabando. A sexta é a automutilação não intencional. Então a pessoa sente aquela angústia, aquilo tão preso dentro dela, aquele sentimento tão ruim dentro dela, que ela se automutila para tentar
diminuir aquela dor. Então, ela canaliza, ela pega aquela dor que ela está sentindo aqui dentro e ela expõe para o corpo. Então, é muito importante a gente falar sobre saúde mental, porque ela é tão importante quanto a saúde física. Porque muitas vezes a doença física, ela começa na cabeça. Sim. Então, a gente precisa falar disso, né? E É. a sétima e última é a mutilação com intenção suicida. Então, a pessoa, ela pensa, ela planeja, ela escolhe o local, escolhe a hora, mas ela não comete o ato. Ela não tem a coragem, ela não tem o impulso para cometer o ato. Ela corta os pulsos, ela se machuca, ela se arranha, ela se morde, ela toma remédios para dormir e dormir e dormir para não ver mais aquela realidade. Então, por que falar disso? Para que a gente fique atento a Exatamente. todas essas vertentes que eu falei, porque o suicídio a gente não pode, a gente tem que prevenir, a gente não tem que deixar chegar ao ato. Então, pensa, são 7 vertentes que a gente tem que estar atenta, né? Que Sim, podem levar ao suicídio e que a gente pode prevenir, né, Meire? exatamente. Eu preparando uma aula esses dias, né, justamente falando sobre o suicídio, fala que um dos fatores de risco geralmente são aquelas pessoas que desenvolveram algum transtorno de ansiedade ou depressão Sim, e precisa fazer o tratamento com o antidepressivo. Que no início, exatamente. até essa medicação fazer todo o efeito, porque tem o efeito colateral, tá? Pode desenvolver nesse indivíduo um pensamento suicida. Então, é necessário a família estar assistindo, acompanhando e orientando esse paciente de perto. Porque até essa medicação fazer efeito no organismo, as primeiras semanas tende a atuar, né, a trabalhar, acelerar o processo desse paciente para que ele venha a cometer esse ato. Entendeu? Eu achei É verdade. interessante. Então, são informações importantes, entendeu? Que nós, como profissionais, para nós tá trazendo, porque muitas pessoas, infelizmente, não apoiam os seus parentes que estão passando por essa situação. E estudos recentes, Laresca, diz que de quando iniciou essa pandemia, o avanço do coronavírus, né? Quantas perdas nós já tivemos? Tem famílias que perderam entes queridos aí, 3, 4 pessoas em uma só família. Então É verdade. imagina como que está a saúde emocional dessa família, entendeu? Por isso Sim, que eu tenho um olhar voltado muito humanizado para essa parte. Não somente pela experiência que eu vivenciei, mas também pelo conhecimento que nós temos. Então é necessário. Eu vejo um momento muito rico a partir do momento que nós nos reunimos para estar passando essas orientações. Tá? Então, está relacionado quando fala de suicídio. Então, assim, geralmente esse indivíduo ele já vem trazendo, na verdade, né, uma carga, uma sobrecarga de problemas que não foram resolvidos. É dessa forma que eu visualizo, entendeu? E hoje, por exemplo, vamos dar um exemplo para quem tem uma vida de estresse crônico. O estresse crônico é prejudicial. Porque se nós formos entender o que de fato acontece no nosso organismo numa situação de estresse crônico, nós liberamos hormônios, que é o cortisol e a adrenalina. Então, quando nós temos aí os níveis elevados desses dois hormônios, a tendência é a nossa imunidade cair. Então, a gente pode desenvolver diversas doenças. E assim, não tem como o indivíduo desencadear um transtorno mental. Se não for tratado, vai refletir no físico, porque uma área está muito relacionada com a outra. Né? Como nós já falamos das doenças psicossomáticas, que é aquele paciente que desencadeou lá os sinais e sintomas. Tem paciente que fica muito tempo internado, realizando exames e não fecha com diagnóstico, porque está relacionado às emoções. Eu achei muito interessante, preparando aqui esse momento para nós compartilharmos com o pessoal que está entrando, que alguns sinais, né, que são sentimentos que são presentes numa situação de perda, é a tristeza, tá? Numa situação de perda de um ente querido, tá? É a tristeza, a raiva, a saudade,
tá? Frustração, impotência e solidão. São esses sentimentos a qual algum membro dessa família vai desenvolver devido à perda desse ente querido. Então, nós podemos entender, com o conhecimento que nós adquirimos na nossa área, a profundidade da tristeza. A melancolia, que é uma tristeza profunda. Então, é claro que essa pessoa vai precisar de ajuda de alguma forma. Eu acho muito interessante, eu acho um trabalho extraordinário dos psicólogos. Eu sou enfermeira, mas eu acho extraordinário, tiro o chapéu para os profissionais psicólogos e até os psiquiatras também, tá certo? Porque ali no momento ao qual vocês recepcionam um paciente que adentra ali dentro do consultório, é algo extraordinário, porque não somente pelo conhecimento científico, mas vocês avaliam ali, naquele momento da consulta, naquela expressão a qual esse paciente ele relata toda a sua história, as suas dores, né, apresentando ali os sinais e sintomas, e vocês entram com a TCC, né, que é a terapia cognitiva comportamental, que vocês vão avaliar, tentar identificar aí uma causa para poder ajudar esse paciente. Eu acho muito legal, muito, eu acho extraordinário. E assim, através desse trabalho, quando bem desenvolvido, a gente consegue ajudar uma pessoa a sair de uma crise, independente qual seja aí, né, o transtorno que ela desencadeou. É verdade. E essas crises como eu falo, muitas vezes vem como um gatilho, como a perda de um ente querido, de alguém que é muito importante para a pessoa naquele momento. Então, esse gatilho que é a perda, ela gera um sofrimento. Então, se a pessoa já vinha trazendo aquela carga de sofrimento, de desesperança, de problemas familiares, de problemas pessoais, e aí ela perde uma pessoa, um ente querido, assim, uma pessoa significativamente relevante na vida dela, ela acaba perdendo todas as estribeiras. Então, qual é o papel do psicólogo? De acolher essa dor, né? Ter empatia por essa dor e desenvolver um trabalho junto com o paciente para que ele possa não apagar a dor, porque a dor no momento a gente não tem que apagar, tem que viver. A dor tem que ser vivida, o processo do luto tem que ser vivido. Mas ajudar o paciente a compreender esse processo e aceitar passar por esse processo. Porque primeiramente, ele vai negar, né? Não vai aceitar aquela perda, ele vai ficar indignado, ele vai questionar Deus e todas as crenças que ele tiver. Depois ele vai aceitar, vai chorar, vai ter aquele momento de melancolia. Então, e passar por esse processo sem a ajuda de um profissional é muito difícil, porque às vezes a família, no intuito de ajudar, quando ela não tem um respaldo para como lidar com isso, muitas vezes ela acaba prejudicando, porque aí, como por exemplo, uma pessoa está em casa, acabou de perder um familiar querido, e a pessoa não quer sair. E aí vem um parente, fica fazendo chantagem emocional, sabe? Essas coisas assim, acaba prejudicando ainda mais, né? Então, é muito importante a gente falar com a família também, quando acontece esse processo de perda, para que a família entenda como lidar com aquele parente, como lidar com aquela dor, não é? Eu falo muito, Laresca, né? Nas palestras assim que eu dou, né? Eu falo muito no trabalho humanizado. Nós da área da saúde, nós precisamos, para quem não tem esse olhar voltado assim para a empatia, nós temos que desenvolver a comunicação, que é de suma importância, assim, para nós. Quando a gente assume, por exemplo, um plantão, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos. A gente assume o plantão. Então, nós precisamos utilizar essas duas ferramentas que são primordiais, que é a empatia e a comunicação. Uma comunicação assertiva. Então, assim, é importante nós profissionais utilizar essas duas ferramentas, que nós vamos conseguir fazer a diferença na vida de uma pessoa, tá? E ter um olhar humanizado, é o que está faltando hoje na atualidade. Então,
dependendo do tema que nós escolhemos para a gente abordar, trazer para as pessoas, para o público, muitas das vezes é um desafio. Hoje em dia, falar de felicidade, falar de amor, entendeu? É um desafio. Mas nós sabemos que é possível. É possível. E nós vemos que também na atualidade tem algumas teorias aí, tá? Que desenvolveram, que certificam para nós, através de estudos, que é possível sim ser feliz mediante um cenário caótico ao qual nós estamos vivendo. É possível. Tá? Então, assim, eu quero estar trazendo aqui, vou compartilhar agora com você, né? E quem está entrando, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por vocês que já estão aqui conosco. Eu preparei uns slides aqui. Aí, Larissa fala que alguns fatores de risco, tá? Para o suicídio, que seriam alguns transtornos mentais, tá certo? A depressão, a esquizofrenia, o abuso de drogas, tá? Incluindo o álcool, porque nós sabemos que o álcool, ele deprime, né, o sistema nervoso central, tá certo? E também o abuso de benzodiazepinas, que nada mais é os antidepressivos, tá? O estresse crônico também é um dos fatores de risco para o indivíduo desencadear aí um suicídio. Na verdade, seria uma complicação, tá? De uma depressão no grau elevado, né? Grave, vamos dizer assim, no estágio grave. Tá? E o bullying também é um assunto que precisa ser falado, porque infelizmente tem jovens e adolescentes que desencadeia aí uma depressão, evolui para uma depressão simplesmente pelo fato de sofrer bullying. Isso, gente, é real, entendeu? Então são temas que precisam ser trabalhados, a sociedade precisa ouvir, nós precisamos nos unir, né, trazendo esse conhecimento para que nós venhamos bloquear o avanço, né? O avanço tanto das perdas das pessoas que estão desesperadas e querendo se livrar do problema, nós precisamos mostrar que é possível, que esse problema ele vai passar, entendeu? E que nós estamos ali para poder ajudar de alguma forma, orientando, com palavras, né? Parando para ouvir, o que é uma abordagem muito importante. Muitas das vezes, esse paciente ele não precisa somente da medicação. Há casos, dependendo da crise, se esse paciente estiver estabilizado, eu falo no sentido assim, tem possibilidade de conversa, de diálogo, a primeira abordagem é a conversa, nós vamos parar para ouvir. E naquele momento, ele não vai querer ouvir você, ele vai querer falar. Ele vai querer expressar a dor que ele está sentindo. A dor que ele está sentindo. E aí, quando ele finalizar, expor, né, toda aquela angústia que ele está apresentando, com certeza você vai ter a oportunidade de falar. E ainda nos orienta que nós temos que falar de forma calma, branda, onde seja acessível, né, esse paciente entender o que nós estamos falando. Então, de alguma forma, a comunicação é de suma importância para nós desenvolver com o paciente que está em crise, com algum transtorno e com esse pensamento suicida. Tá? Então, assim, as principais causas, tá, para o suicídio é o enforcamento, armas de fogo e envenenamento com pesticidas. Então, uma das prevenções, um dos cuidados que a família precisa ter se tem alguém na família com pensamento suicida, e isso é um sinal de alerta, então tem que tirar esses métodos, né, que pode, na verdade, comprometer essa vítima, que em algum momento, se ela já está planejando, arquitetando, e ela está em uma área, em um ambiente onde tem todas essas, como tem, por exemplo, uma corda, que a gente vê quantas pessoas que cometem suicídio através do enforcamento. Então, a família precisa trabalhar, ficar atenta e, de alguma forma, prevenir. Porque fala em estudos atuais que 90% dos casos dá para prevenir o suicídio. Então, a família pode ajudar bastante, é de suma importância a família
trabalhar, atentar, ampliar, na verdade, a percepção para poder ajudar esse parente que está precisando no momento de um auxílio, de uma orientação. É verdade. Então, por isso que eu falo muito da presença da família e dos amigos, dos amigos que estão no ambiente de trabalho. Estar presente, de observar essa pessoa, sabe? Às vezes a pessoa começa a mudar de comportamento, Rosemary. Às vezes a pessoa começa a se isolar, às vezes a pessoa começa a agir de uma forma agressiva ou passiva demais, tudo aceita. Então, essas pessoas que começam a agir assim, eu não estou dizendo que tem uma tendência a suicídio, não, seria muito cedo para falar isso, mas é importante a gente olhar para essa pessoa, conversar, estar atento, porque uma mudança repentina de comportamento com certeza é algum problema, né? A pessoa está passando por algum problema aí que precisa ser, né? E muitas vezes a família, ela fica desatenta. Então, qual o papel da família neste momento? Observar, compreender e oferecer o ombro amigo para ajudar, né? Porque a família é o primeiro contato que a gente tem com o mundo. Então, a família é o primeiro vínculo que a gente cria. Então, antes da pessoa chegar até o consultório médico, ela vai estar no ambiente em que a família está e que a família tem de ter essa responsabilidade em perceber que aquela pessoa mudou de comportamento, que aquela pessoa não está como estava antes, que aquela pessoa está passando por algum processo difícil aí. Às vezes a pessoa que está passando por esses processos, ela não vai conversar, ela não vai falar que está sofrendo. Mas você que convive, que está ali naquele ambiente, você vai ver que a pessoa mudou. Então, você, o familiar, o amigo que estiver vendo que aquele comportamento está diferente, chama a pessoa para conversar, olha, está passando por algum problema, você precisa de ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Eu não sei como te ajudar, mas eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui com você. Então, o papel da família é um papel muito importante na vida das pessoas que têm problemas mentais, que estão passando por transtornos de saúde mental, como a depressão, ou a esquizofrenia, ou bipolaridade, ou problemas no trabalho, né? A gente costuma falar muito da síndrome de burnout, que é a doença do trabalho. Às vezes a pessoa não tem problema nenhum na vida pessoal, mas o trabalho dela está adoecendo ela. Então, isso faz com que a pessoa acabe se frustrando, acabe se isolando. E isso gera uma tendência à pessoa a ter pensamentos suicidas, né? E como eu havia falado no começo da live, o pensamento é o ensaio da ação. Então, é muito importante a gente saber identificar tudo isso, né? E como prevenir? Toda e qualquer pessoa pode prevenir o suicídio, desde que ela conheça o fator, desde que ela conheça o que é o suicídio, como se dá o suicídio, como é o comportamento de uma pessoa que pode cometer o suicídio. Então, a pessoa muda de comportamento, a pessoa fica agressiva demais ou fica passiva demais, né? A pessoa tem muita preocupação com a morte. Ah, como será a vida após a morte? Exatamente. Né? Então, não quer dizer que é uma coisa estereotipada assim, a pessoa que pergunta como, que questiona como é a vida após a morte, tem tendência suicida. Não é isso. É que às vezes a pessoa só se fixa nisso. Então, ela fica naquele assunto, e a família não percebe. Olha que coisa interessante. Às vezes a pessoa está em brigas de família, geralmente a família, quando você convive com outras pessoas, você tende a conhecer muito bem a outra pessoa. Às vezes tem muitos atritos dentro do ambiente familiar. Então, às vezes a pessoa começa a falar assim, na hora de uma briga, vou desaparecer daqui. Ah, eu vou deixar vocês em paz. Sabe? São frases que ela solta que às vezes o familiar não pensa, não fala, poxa, Uhum. isso daqui é um pensamento suicida. Então, vou desaparecer. Ah, eu não tem nada que eu possa fazer para mudar essa situação a não ser morrer, sabe? Então, isso são pensamentos suicidas, a gente tem que ficar pautado nisso. Então, a família tem que ficar atenta sempre a todas as pessoas que estão mudando de comportamento. E essas pequenas frases, essas pequenas coisas podem levar a gente a um problema que está aí grande que a gente não está vendo, né? E o problema tem que ser encarado de frente. Muitas vezes o familiar fala assim: ah, aquela pessoa que está passando por esse problema, ela é muito dramática. Então, nem tudo é verdade, gente. Vamos dar ênfase. A pessoa não vai entrar num sofrimento psíquico por drama ou por brincadeira, não, não é assim que funciona. Então, se a pessoa está passando por um problema e ela está te falando daquele problema, leva aquele problema em consideração, né? Leva aquele problema
a sério, porque a pessoa realmente, ela não vai fazer isso por brincadeira, não. Se ela tá te falando isso, é porque ela pensa isso. Pode ser que ela não cometa contra a própria vida? Pode ser. Mas se ela tem um pensamento, e o pensamento tem essa da ação, a gente vai esperar para ver? Não pode, né, Meire? Então, são fatores que são pequenas, é a somatória de pequenas coisas que levam a um objetivo só. Então, o que a gente pode fazer aí? Barrar a somatória dessas coisas, impedir. Então, a gente ficar atenta ao isolamento, quando o jovem ou adolescente se isola muito, fica muito restrito, não quer ficar socialmente com as pessoas, conversar, não quer bater papo, ele se isola do mundo. Ele está passando por um sofrimento psíquico que ninguém está vendo, entendeu? E ele precisa de ajuda. Muitas vezes ele não aceita a ajuda momentânea. Mas se você insistir, se você mostrar que você está perto, uma hora ele vai perceber, né? Então, falar da dor, falar com o outro, a gente precisa de comunicação. As pessoas não conversam mais, Rosimeire. Os lares estão cada vez mais pobres de diálogo. Então, e isso gera o quê? Gera angústia, a angústia gera tristeza, tristeza, desespero, pode desencadear depressão, né? Pode desencadear uma ansiedade generalizada. E nada melhor do que prevenir do que remediar, né? Então, se eu estou ali no começo do problema, eu estou vendo que a pessoa está ali com algum problema, algum sofrimento, você vive naquele ambiente, você conhece a pessoa. Por que não ajudar? Por que falar que é besteira? Por que falar que é drama? Por que não perguntar? Às vezes a pessoa tem medo de perguntar para outra pessoa. E a gente não pode ter medo, a gente tem que ter receio da pessoa cometer contra a própria vida, porque aí é um caminho sem volta, a gente não tem como reverter esse caminho, né? Mas prevenir, todos nós temos esse papel, eu diria assim, que todos nós temos esse direito, sabe, para com a vida, para com o outro, de ajudar na prevenção ao suicídio, ajudar as pessoas quando elas estão com problemas de saúde mental. É normal, todas as pessoas têm tendência a terem problemas emocionais em alguma época da vida. É normal e as pessoas encaram isso como um bicho de sete cabeças, né? Então eu queria deixar aqui um alerta para vocês que estão assistindo agora a nossa live. Fiquem atentos aos seus familiares. Fique atento às pessoas que estão ao seu redor, aos seus amigos, né? Se não tem nenhuma pessoa que você julgou como drama, como frescura, algum comportamento dela. Será que é mesmo? Né? É muito importante a gente falar disso. E como você havia falado também, Rosemary, no começo, tem muitos fatores estereotipados, como a perda do emprego. Às vezes, para mim, o emprego pode não ser tão importante. Ah, eu perdi o emprego agora, amanhã depois eu arrumo outro. Mas você não sabe como é para outra pessoa. De repente, para outra pessoa, aquele emprego foi o que ela sempre sonhou, né? Então, a minha dor não pode ser medida com a dor do outro. Não pode. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que compreender e aceitar, oferecer meu ombro amigo, porque às vezes aquilo que eu sinto não é o que a outra pessoa sente. Então, muitas vezes a pessoa comete suicídio ou tem pensamento suicida por fatores assim, ó, perda do emprego, a perda de um parente querido, discriminação por cor, por raça, por religião, Exatamente. por orientação sexual. Então, é um leque aí de opções que a pessoa pode virar a ter pensamentos suicidas que a gente pode barrar isso, né? Desde que a gente tenha diálogo. A gente precisa conversar, né, Miri? Exatamente. Outro comportamento que precisa ser observado, Laresca, é o padrão do sono. Aquelas pessoas que desenvolvem a insônia, né? Tem a hipersonia, já são aquelas pessoas que têm um sono excessivo, tá? E outros tipos de transtorno, como os transtornos alimentares também, que tá relacionado à ansiedade. Então, na verdade, como você falou, é um leque, né, de fatores aí, e assim, devido aos estudos que nós vamos pesquisando, buscando informações mais atualizadas para a gente poder estar trazendo para as pessoas, nós sabemos que para chegar nesse estágio, né, nesse ato de tirar a própria vida, essa trajetória desse ser humano foram de muitas frustrações, decepções, momentos que eles precisavam de alguém para estar ali do lado, para acolher, para apoiar, ou até mesmo receber uma palavra, e eles não tiveram isso. E mediante a sua trajetória, os acontecimentos,
esse problema que seria pequeno se torna um gigante. E aí, qual que é a visão, qual que é a percepção dessa pessoa? É que não tem mais jeito. Que a solução mesmo é ele não existir mais. Que aí sim será resolvido, solucionado. Né? Mas nós, como cristãos, a gente crê na Bíblia, crê na palavra, e nós cremos na eternidade para com Cristo. Né? Então a gente crê muito nisso. E a fé é eu posso dizer isso para você, uma das ferramentas primordiais para nós. Eu creio muito e acredito nisso, na cura da depressão. Eu creio. Tá certo? Tem pessoas que falam que não tem cura, mas dependendo do transtorno mental, eu quero falar para quem está nos assistindo que o cristão ele pode desencadear sim qualquer transtorno mental, que nós não somos super mulheres, nós não somos super homens, não. Nós estamos, enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós estamos sujeitos a passar por adversidades, por problemas, por aflições, tá? Se nós formos para a Bíblia, nós vamos ver que a toda a trajetória dos servos que estavam na presença de Deus, eles passaram por processos difíceis. E o que levou muitos a enfrentarem, a conseguir solucionar alguns problemas? A fé. Então, trazendo, eu estou falando para o âmbito, tá? Espiritual. É claro que nós não podemos espiritualizar. Na verdade, é uma junção, tá, do mundo físico que nós estamos vivendo, relacionado ao nosso corpo e à nossa mente, com o lado espiritual também. Há uma força muito grande no mundo espiritual. Tá? Então, assim, eu posso falar com propriedade, Larissa, que eu posso falar com propriedade que existe sim a cura para a depressão, principalmente para quem é cristão, e muitos não acreditam que a depressão é uma doença, acha que é frescura, mas é uma doença sim, e tem um pouco de relação com o espiritual também. Só que aí nós precisamos utilizar, aplicar medidas que são naturais, né? Como, por exemplo, hoje é muito falado a importância da atividade física. Nós sabemos que a atividade física tem muito benefício que nos promove ao bem-estar, né? Por exemplo, quando nós estamos fazendo uma caminhada, nós liberamos os neurotransmissores, isso é comprovado cientificamente. Nós liberamos neurotransmissores do bem-estar, que é a dopamina, endorfina. Quem me ouve falar, eu acredito que já está cansado de ouvir isso. Mas é que é verdade, são os benefícios. A alimentação, por exemplo, é de suma importância. Né? Eu acompanhando alguns profissionais cientistas, eles falam que nós somos o que nós comemos. Então, a alimentação também é muito importante. Já seria um outro tema para a gente conversar outro dia. Entendeu? Porque tem alimentações que nos promovem saúde, mas também pode nos fazer desencadear algumas doenças físicas também. Refrigerante em excesso, por exemplo. Tá? Então, assim, a fé, voltando só para o amplo espiritual, é uma ferramenta. E não é porque eu sou cristã que eu sou contra o atendimento psicológico e o atendimento com psiquiatra. Eu não sou. Eu sou a favor. Entendeu? Porque se você já utilizou, você já obteve e colocou em prática várias condutas naturais, o exercício físico, a alimentação, a meditação, que hoje é muito falado, tá certo? É aquele momento que você vai reservar ali, onde você vai ficar um pouco sozinho, você vai colocar um fundo musical, você vai fazer o exercício da respiração, inspirar e soltar pela boca. Nesse momento, o que acontece com o nosso cérebro? Ele recebe uma taxa de oxigênio que vai nos favorecer saúde. Então, são benefícios, são estudos que foram realizados, que foram comprovados cientificamente. Então, nós temos muitas medidas naturais que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que vai nos favorecer aí ao bem-estar. Quando não, essas medidas que eu apliquei diariamente na minha rotina, né? E que não foi favorável, ainda eu persisto aí com esse transtorno, dependendo do grau, se está elevado, tá? Se eu não conseguir adquirir a cura através da minha fé,
Não é falta de fé, não é. É um processo que você está passando. Aí você pede ajuda, marca sua consulta com o psicólogo. O psicólogo não vai resolver, mas ele vai te ouvir, vai te orientar, vai te auxiliar. Na verdade, devido às orientações que os pacientes recebem nas consultas, dá um certo direcionamento aí para que esse paciente saiba lidar com aquele problema. Tá certo? E as Exatamente. medicações são prescritas, o psiquiatra ele está apto. É claro que, dependendo do psiquiatra, ele não vai prescrever qualquer medicação, porque também tem toda a fase de adaptação, tem os efeitos colaterais, mas é necessário tratar, é necessário. E é assim que nós não venhamos julgar alguém que desencadeou algum transtorno, tá certo? Porque não é frescura e não é falta de fé. Então, vocês estão ouvindo muito nós falarmos isso no decorrer aqui da nossa live. Porque é um assunto que é real, tá certo? Tem comprometido muitas pessoas e cristão também, às vezes, dependendo como está aí as suas emoções, se estão em grau elevado, também comete suicídio. Então, por isso que nós estamos aqui para orientar, independente de qual seja o problema que você está passando. Este momento vai passar, esse problema, ele vai passar, virão dias melhores, você tem que acreditar nisso, tá? Então, assim, eu até reservei, Laresca, aqui, deixei bem separadinho, bem e eu gostaria de só falar, né, para quem está aqui nos ouvindo, nós estamos em 5 pessoas, mas eu acredito que pode ser que tenha alguém que vai precisar ouvir, né, o que eu vou falar agora. Antes de entrar no âmbito espiritual, você quer acrescentar mais alguma informação em relação à ciência, ao nosso conhecimento? Eu quero deixar assim como uma mensagem que a gente precisa ouvir o outro, se ouvir, Sim, respeitar a dor do outro, se sim, respeitar, porque levar a uhum, sério, porque tudo aquilo que é levado como banal, ele se desfaz. Então, se a sua dor, seu problema é tão grande e está sendo visto pelas pessoas que você gosta como algo banal, aquele problema vai se desfazer de uma forma ruim. E isso não é bom, né? O sofrimento tem que ser levado em consideração. Falar é sempre a melhor coisa, gente. Falem, falem. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil. Muitas vezes você não confia em pessoas em todo mundo para falar. E realmente a gente não pode hoje em dia confiar em todo mundo. é Mas verdade. selecione uma pessoa. Deve ter alguma pessoa em que você possa confiar em falar seus problemas. E Sim, mesmo que você não encontre essa pessoa, que você esteja longe de parentes ou de amigos e que você não confie em ninguém, procure ajuda de um psicólogo. A gente está para ajudar, para ter essa escuta acolhedora, para compreender o problema e para te ajudar a passar pelo processo, né? Porque tem coisas na nossa vida que, ai, quem me dera eu ter uma borrachinha para apagar o problema e escrever felicidade em cima. Mas eu sim, não tenho. Mas eu tenho uma fórmula para como você aprender a lidar com esse problema, com esse processo, como você aprender a passar por ele. Então, primeira dica, conversem com sim, as pessoas. Quem está com algum parente que está com problemas mentais, dê o ombro ao amigo, acolha aquele problema, exatamente. ouça aquele problema, sinta aquele problema, faça de conta que aquele problema é seu. Isso é ter empatia. É olhar com os olhos do outro. Eu pego os olhos do outro e ponho nos meus, então eu enxergo como o outro está enxergando. Não julguem, né? Não critiquem, porque cada pessoa sabe o tamanho e a dimensão da sua dor, Exato. né? E proteja as pessoas que estão ao seu redor. Proteja quem você ama, proteja, sabe? Se você tá vendo que aquela pessoa tá com problemas assim muito grave ou aquela pessoa comentou sobre essas pequenas frases, eu vou sumir, eu quero desaparecer. Proteja o seu familiar, proteja o seu amigo. Esteja ali com ele, guarde facas, guarde corda, tudo que você, enquanto você puder acompanhar ele na sua rotina diária, acompanhe, esteja presente, gente. O índice de suicídio no Brasil é muito grande. O índice de suicídio no Brasil é maior ainda com os homens. Acredita, Rosemary?
Os homens têm uma tendência muito maior a suicídio do que as mulheres. Olha Nossa, só, assim, eu acredito eu, não é cientificamente, acredito eu que seja por conta do falar. Porque as mulheres, ela tem uma tendência maior a falar, a se abrir. E o é, homem, por conta desse tabu da sociedade que cobra muito dele sobre o machista, o homem tem que ser sim, viril, o provedor, o forte, né? Eles sim, acabam se limitando. Então, aqueles problemas, aquelas dores emocionais que ele está sentindo, ele guarda para si. E aquilo implode, explode. E aí pode vir a cometer suicídio. Então, eu acredito que aqui no Brasil, a tendência, eu acredito, a homens sim. cometerem mais suicídios do que mulher, seja por conta disso, acredito eu. E, gente, procure ajudas. Tem as UBSs, tem o CAPS, tem os Exatamente. hospitais. Se você vê uma pessoa que está entrando em surto, a pessoa tá fora de si. Procura o CAPS, UBS, hospitais. Tem também um centro de valorização da vida que é 188. Não esqueçam desse número. Exatamente. 188 que tem profissionais 24 horas para estar lá Aham. atendendo, ouvindo sua dor e te ajudando naquele momento de crise. Então, se você está vendo que você está entrando numa crise e você precisa de ajuda, procura a ajuda de um profissional ou liga nesse 188 que eles vão te ajudar. Outra coisa, o Japão é o país que tem o maior índice de suicídio. E a Sim, gente está em oitavo lugar. Estamos num ranking muito alto. Vamos falar mais de suicídio, vamos compreender como é que se dá, vamos ficar atentos às pessoas que estão ao nosso redor para que a gente possa diminuir esse índice. Eu não quero ficar nesse índice tão alto. exatamente. Oitavo lugar é um índice muito alto. Né? A gente só pede para os Estados Unidos, a Rússia, o Japão, a China, só para esses países. E a gente é um país subdesenvolvido ainda. Então a gente precisa compreender melhor, a gente precisa falar mais, né, para a gente poder dar tchau para esse problema. E É era isso que verdade. eu ia falar. É verdade. Eu, quando eu falo em transtorno mental, eu gosto muito de falar de opressão, tá? Porque a opressão, trazendo aqui a definição, né, para compartilhar aqui com vocês, o que é a opressão? É um estado que o indivíduo se encontra de opressão, a qual ele está. A opressão, na verdade, é um estado a qual ele se encontra triste, aquela tristeza, é, aquela tristeza imensa, imensurável, aquela dor. Não dá para comparar aquela dor interna que ele está sentindo, tá? Porque a dor dá para a gente classificar como a dor física e a dor emocional. Então, a opressão está relacionado à dor emocional, está relacionado ao coração, né? Que é o centro das emoções. Então, hoje em dia, a gente fala muito em transtornos mentais, em depressão e ansiedade. Muitas das vezes nós não sabemos a definição de fato o que é uma emoção ou um sentimento. E por isso que as pessoas falam Uhum. que é necessário a gente observar e equilibrar as nossas emoções. Mas como equilibrar as nossas emoções se muitas pessoas não sabem, de fato, certificar o que é uma emoção? Né? Então, É a verdade. opressão, ele é um termo, tá, que deriva da ideia de ser esmagado. Então, eu achei muito interessante essa definição, porque é isso que acontece de fato. Numa situação a qual o indivíduo ele tentou tirar a própria vida, ele está se sentindo esmagado, devido ao problema, né, que ele está sentindo, que ele está que ele, na verdade, o problema que ele está vivenciando. Tá? Então, ele se sente esmagado. Ocorre e ocasiona, com certeza, uma dor muito intensa, a qual ele está pedindo socorro. A sua alma está pedindo socorro. Mas nem sempre essa pessoa vai falar do problema que ele está sentindo. Muitas das vezes prefere ficar isolado. Tá? Isso. Aí aqui eu coloquei o que fazer para amenizar a dor de uma perda, que no caso seria a perda de um ente querido. Tá? Cuidar da saúde, busque a ajuda de um psicólogo, foque nas boas memórias, reorganize a sua vida e não se culpe por superar o luto, né? E viva o luto, porque é um momento de dor intensa. Não tem como Exato. você tentar esquecer, porque você perdeu alguém,
de muito especial, que não está mais ali do seu lado, entendeu? A qual você vivenciou momentos de alegria, de tristeza, e hoje você olha em sua volta e você não tem mais essa pessoa. Então, é o direito da pessoa vivenciar o luto, não quebrar as etapas, tá certo? Porque nós somos seres humanos. Quando você falou para nós não compararmos uma situação com a outra, eu concordo plenamente, porque nós somos únicos. Ainda que eu venha estar passando, vivenciando o mesmo problema que com alguém que eu conheço, mas cada pessoa tem uma percepção de como lidar com o problema, entendeu? Então, no momento do luto, é necessário chorar, né? É necessário sentir a falta, sim, né? Mas eu sei que não tá fácil, né? Para muitas pessoas, mas eu sei que muitos vão superar esse momento tão difícil. Tá? Quando se fala em desespero, porque segundo os estudos atuais, né, tem até vídeos falando em relação a isso, que as três principais causas do suicídio é o desespero, o desamparo, tá? E a desesperança. Nenhum ser humano vive sem acreditar, sem confiar, sabe? Na verdade, a esperança é o combustível de cada pessoa. Nós não podemos deixar de acreditar. Nós não podemos deixar de projetar, de sonhar. Todos nós temos sonhos e projetos. Quando nós paramos de sonhar, quando nós paramos de projetar, nós não temos mais força e energia para a gente poder lidar, se levantar cada dia da nossa cama. Entendeu? Então, a esperança é um combustível para nos impulsionar, na verdade, em busca, né, dos nossos projetos e idealizar os nossos sonhos, tá? Quando fala em desespero, é o estado de profundo desânimo de uma pessoa que se sente incapaz de qualquer ação, ou seja, o desalento. Então, está muito relacionado. E a desesperança é o oposto da esperança. Então, ninguém vive a partir do momento que perde a esperança, deixa de acreditar. E a esperança está muito relacionada à fé. E nós temos que acreditar que nós vamos superar, né, que tudo vai dar certo. Então, assim, trazendo, né, para o lado espiritual, eu quero deixar aqui um versículo que diz assim, que está registrado lá em Romanos, no capítulo 15 e 13. Ora, o Deus de esperança os encha de todo gozo e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, é difícil falarmos de esperança, né, a qual nós estamos vivenciando muita tristeza, é um quadro de tristeza, de medo, tá? Mas ainda é possível, tá? Então, eu sei que nós vamos superar e que nós estamos aqui para cada vez mais um estender a mão para o outro. Quando eu falo estender a mão, simplesmente apoiar, né, de forma a parar para ouvir, para orientar e poder nos doar de alguma forma para que possamos ajudar a uma pessoa a sair de uma crise, de um transtorno, né? Porque esse é o nosso papel. A humanidade seria melhor, na verdade. Nós não teríamos tantas tragédias como nós temos presenciados, contemplado, né? Se nós desenvolvêssemos mais, buscássemos mais, na verdade, desenvolver o amor. Porque, na verdade, o amor é o princípio de tudo, né? Então, eu quis deixar aqui esse versículo para compartilhar com vocês. E se você quiser falar mais alguma coisa, Larissa, que eu abro esse espaço. E aí a gente finaliza com uma oração, né? Para quem estiver nos ouvindo agora, assistindo aqui conosco. Aí a gente faz, para quem já entrou, para quem já saiu também, a gente faz essa oração em forma de agradecimento. Que Deus continue nos usando como instrumento para abençoar pessoas, porque essa é a nossa função, essa é a nossa missão, né? De ajudar pessoas, de alguma forma, somar na vida de alguém, né? Então, você quer acrescentar alguma coisa mais? Eu quero apenas agradecer a todos que viram essa live, né? Espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma positiva e que se as pessoas tiverem dúvidas
sobre o conteúdo que foi abordado aqui, o que foi falado aqui, que nos procurem, Ah, né? isso. Meu Instagram é psico.laresca ou psicóloga Laresca. Podem me procurar lá, deixa suas dúvidas.